Salve, cartoleiros! Mais uma rodada e novamente estou aqui para dar as dicas em áudio. Por que áudio, gente? Porque vídeo dá mais trabalho para editar e para soltar as dicas antes, para poder facilitar para vocês. Eu e o Lucas decidimos que de vez em quando a rodada for muito corrida, for muito em cima, a gente vai fazer os vídeos por áudio, beleza? Até porque fica mais fácil de editar e fica mais fácil também pra mim, que não precisa ficar me arrumando, que não precisa arrumar quarto, que não precisa arrumar cenário, entre aspas, pra poder gravar, tá? Então, pra facilitar pra gente, pra não deixar vocês na mão, estou aqui novamente por áudio. Peço desculpas pela minha voz fanha, porque estou doente, pra variar. Se aparecer uns tossidos no meio do áudio, vocês ignorem, beleza? Então, bora para os goleiros. O primeiro goleiro que eu escolhi foi o Jean, que costuma mandar muito bem, fazendo muitas defesas difíceis fora de casa. Nos últimos 3 jogos, em 2, ele foi muito bem. E como joga fora de casa contra a Chapecoense, acredito que esse feito vai se repetir, tá bom? Acredito que seja uma boa, uma vez que a Chape finaliza muito fora de casa. O outro goleiro que eu escolhi foi o Renan, do São Paulo, visando SG. O São Paulo deu uma melhorada, graças a Deus, depois daquela reviravolta contra o jogo do Botafogo e com a reestreia do Hernanes no Morumbi, acredito que vá forte e o Curitiba vem sem os seus 2 principais atacantes, que é o Henrique Almeida e o Kleber. Então acredito sim que seja uma boa visando SG, tá bom? O outro goleiro que eu escolhi foi o Aranha, visando defesas difíceis. Acredito que seja uma boa e que ele vai trabalhar muito com essas defesas. É uma opção também para quem visa diferenciar. E fecha a posição com Vanderlei, que é o melhor goleiro do campeonato e não tem como, de forma alguma, deixá-lo de fora, né? Tinha quase me esquecido dele, mas acredito que sim, que seja uma ótima para essa rodada. Fechou? Agora para os laterais. O primeiro jogador que eu escolhi para lateral foi o Gilberto, do Vasco, que sempre se destaca com roubadas de bola. Nas últimas rodadas fez 10 e 7 pontos sem SG, ou seja, é sempre uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Mena, que encara o Fluminense abalado após o acontecimento com o filho do Abel. Além disso, ele vem mantendo uma média boa. A rodada passada fez 5 pontos, se não me engano, sem o SG. Então, acredito sim que seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi Léo Moura, do Grêmio, que tem média 6 em todos os jogos que é titular, faz uma pontuação mediana. Mesmo sem o seu principal jogador, que é o Jeromel, o Grêmio tem um sistema defensivo muito forte, pode sair com SG contra o Atlético Goianiense. O outro jogador que eu escolhi foi o Marcos Rocha, que voltou a mitar, voltou a fazer boas pontuações e rodada passada fez 13 pontos tomando cartão, ou seja, voltou a ser um mito. Acredito sim que seja uma boa para essa rodada também. Bom, já para a zaga eu optei primeiramente por Balbuena, que tem feito ótimas pontuações e virou aquele jogador fixo do Cartola, então acredito sim que seja uma ótima opção. A dupla do São Paulo também, Arboleda e Rodrigo Caio, acredito que seja uma boa, porque como eu disse antes, o time vem embalado para tentar fugir de uma vez do fantasma do rebaixamento e, na minha opinião, não vai perder o SG, porque o Coxa vem sem seus 2 principais atacantes. Então, na minha opinião, a dupla do São Paulo é uma boa. Outro jogador que eu escolhi foi o Lucas Veríssimo, do Santos, que tem bastante roubada de bola. Então, para quem quer uma opção para diferenciar um pouco, eu acredito que seja uma boa, porque sempre faz seus pontinhos mesmo sem SG. Bora para os meias. Bom, gente, o primeiro jogador que eu escolhi é o mito Zé Rafael, que se destaca muito em roubada de bola, muito em falta sofrida, e rodada passada fez quase 15 pontos sem nenhum dos scouts principais. É ou não é um mito? É um mito. Ao seu lado, o René Júnior, também do Bahia, que também se destaca muito em roubada de bola. Rodada passada fez quase 7 pontos e, junto do Zé Rafael, são aqueles jogadores fixos do Cartola que sempre fazem pontuações muito boas ou pelo menos mediana. O outro jogador que eu escolhi foi o Thiago Neves. O Vasco tá com a zaga reserva e o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Além disso, o Thiago Neves adora fazer gol ou dar assistência contra time carioca. Foi assim contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Botafogo, por que não será também contra o Vasco, que vem com zaga reserva, né? O outro jogador que eu escolhi foi o Lucas Lima. Sim, gente, o Lucas Lima pode ser contestado? Pode. Mas jogando no Pacaembu se destaca muito, então acredito sim que, assim como os outros jogadores, também seja boa opção. Do São Paulo, não posso deixar de fora, Cueva, Hernanes e Jusilei. O trio, gente, acredito que qualquer um desses seja boa opção. Cueva voltou a jogar bem ao lado de Hernanes. O Hernanes fez o motorzinho do São Paulo funcionar de novo. Fez gol, deu assistência no jogo passado. Hernanes é uma boa, como todos sabem. Tem um ótimo chute de fora da área. Então acredito sim que pode se destacar, ainda mais reestreando no Morumbi, né? E Jusilei sem comentário, gente.
Tá que ele foi mal rodada passada, mas se vocês forem olhar os scouts, ele só errou um passe o jogo inteiro. Então sim, é um mito. E também para quem quiser diferenciar um pouco, o Petrus também tem roubado muita bola e é sim uma boa. O meio-campo do São Paulo inteiro, qualquer jogador são peças boas para se escalar, tá bom? Então, bora para os atacantes. Já para os atacantes, o primeiro jogador que eu escolhi foi sim um mito, Lucas Prato. Não tem como deixar de fora. É unanimidade na rodada e apesar de não ter feito gol entre os 4 gols do São Paulo rodada passada, é sempre uma boa e é o atacante de referência da equipe. O outro jogador que eu escolhi foi Pedro Rocha, do Grêmio, que na ausência de Luan deve se destacar. Nos últimos 2 jogos fora de casa ele fez 3 gols, então acredito sim que também seja uma boa opção. Luca, mesmo jogando fora de casa, encara o Vitória, que tem a pior defesa em casa. Ou seja, ele deve ser sim uma boa opção, uma vez que, assim como o Prato, é a referência do ataque da Ponte Preta. O outro jogador que eu escolhi foi Ribamar, do Atlético Paranaense, que fez gol contra o Vasco, deu o gol da vitória do Atlético Paranaense e enfrenta o Avaí em casa. O Avaí jogando fora de casa realmente é um pouco melhor do que jogando em casa, mas acredito que o Atlético Paranaense, que assim como o São Paulo, precisa fugir da do fantasma da zona de rebaixamento, porque tá fora, mas tá ali pertinho, vai com tudo para buscar a vitória, ainda mais jogando em casa. Tem também o André, do Sport, gente, que o Sport deu uma melhorada, tá lá em cima e é sempre uma boa opção, ainda mais enfrentando o Fluminense desestabilizado. E fecho a posição com Bruno Henrique, que nos últimos 5 jogos fez 3 gols e deu 3 assistências. Então sim, é sempre uma ótima opção, ainda mais jogando no Pacaembu, onde o Santos se destaca bastante. E para os técnicos dessa rodada, eu optei por Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, Levi Coupe e Renato Gaúcho, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até a próxima rodada e juro que tentarei aparecer em vídeo na próxima vez, tá bom? Beijo e boa sorte, boa rodada pra vocês. Fui!